E que tal as histórias do Batman dos anos 70, finalzinho dos anos 70 e começo dos anos 90, sendo publicado em uma coleção com box e assim por diante? É o que uma editora vai fazer lá fora, e parece uma coleção bem interessante, tem alguns poréns, mas o que você acharia? Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, e esses dias alguém compartilhou comigo nas redes sociais uma coleção que a editora ECC está lançando lá fora. Uma editora com licenciamento de quadrinhos importantes, tal qual, por exemplo, a DC Comics. E ela é especializada, então, em lançar quadrinhos na língua castelhana para vários países, não só na Europa, mas também lança na Argentina e assim por diante. E o lance é que eles anunciaram um crowdfunding para lançar uma coleção que a princípio parece ser muito bonita, envolvendo o Homem-Morcego, com histórias clássicas dos anos 70/80 que são bem interessantes. Eu cheguei a compartilhar essa edição, essas informações nas redes sociais e a galera curtiu bastante, achando que seria bem legal se saísse, por exemplo, no Brasil. Mas será que realmente é uma coleção que a gente quer dessa maneira, nesse formato? Vamos dar uma discutida nisso tudo, mas antes esqueça de curtir e comentar este vídeo, quero saber sua opinião e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então a coleção se chama La Sombra de Batman e vai publicar histórias de Steven Gohart, Jerry Cohen, Leigh Wayne, Danny O'Neill, Marv Wolfman e Walter Simonson, bem como contará com desenhos de artistas conhecidos, tal como Marshall Rogers, obviamente, Don Newton, Gene Colan, Irving Novick, José Luiz Garcia Lopes e assim por diante, trazendo histórias que vão desde o clássico lá da fase de Steven Gohart e Marshall Rogers, explorando o Hugo Strange, explorando muito a faceta do Bruce Wayne, ao mesmo tempo trazendo tramas conhecidas como Peixes e Sonhos e passando por outros clássicos dos anos 80, inclusive com histórias como A Lenda do Batman, que mostrava a origem do personagem no pré-crises. E além do mais, a coleção acaba vindo para quem patrocinar ela, com as tramas da revista Batman The Dark Detective, que era também do Steven Gohart e Marshall Rogers, último trabalho da dupla antes do desenhista falecer. E a coleção é muito bonita, dá todo um ar diferente ali, né? Vem com uma caixinha também, que eu sei que o pessoal gosta desse tipo de box, tendo toda a padronização ali que a galera curte, né? Eu sei que hoje em dia aquelas coleções que envolvem o grande desenho, aquela grande imagem, já eram, não existem mais. Entretanto, eu sei que o pessoal curte bastante uma coleçãozinha toda numerada e assim por diante, que seja com começo, meio e fim, e tem um box também. Por isso que quando eu publiquei essa coleção lá nas redes sociais, passei pra frente a informação, muita gente falou que gostaria muito que esse tipo de coleção viesse pro Brasil também, no formato um tanto quanto parecido ali, tal qual a editora ECC está para lançar. Até porque hoje em dia nós temos muito mais colecionadores saudosistas do que necessariamente novos colecionadores, e teve muita gente que viu essa fase importante sendo publicada por aqui, através de outras editoras, e que gostaria de resgatar muito do que foi publicado anteriormente nessa fase importante do Homem-Morcego. Hoje em dia a gente, na verdade, tem uma coleção que é importante também, que é a saga do Batman, que publica o pós-crise do personagem, desde os anos 80, no final dos anos 80, sem prazo para acabar por enquanto, né? É uma coleção interessante. Eu lembro que no passado eu já tinha jogado um verde nos meus vídeos e respondendo aos inscritos, onde alguém perguntava sobre a possibilidade de, quem sabe, a gente ver outras sagas do Batman publicando outros períodos importantes, tal qual, por exemplo, os anos 70, né? Eu lembro que na época o gerente da Panini, o ex-gerente na verdade, o Leonardo, tinha destacado que era impossível lançar uma coleção do Batman focada nos anos 70, né? Mas eu achei interessante a proposta aqui da editora ECC e lançar dessa maneira. Entretanto, tem alguns poréns ali que eu vi que talvez não agradaria tanto as pessoas. Eu vi que na verdade essa coleção não está agradando muito algumas pessoas lá da Europa, por exemplo, que colecionam o Batman. Mas o fato é que a coleção ela não é em capa dura, por exemplo, ela é em capa cartonada. Que daí você tem pessoas que são extremamente adeptas a isso, né? Tanto é que a coleção A Saga do Batman capa cartonada tá dando muito certo, mas tem outras pessoas que, pelo fato de você inclusive fazer um crowdfunding, você colocar uma coleção com capa cartonada, sendo que você tem um box tudo mais bonitinho, teria que ser capa dura. Esse já seria um detalhe que eu viria algumas pessoas encherem as paciências. Então é um ponto importante a gente observar. E além do mais, eu vi uma grande thread no Twitter envolvendo o fato que essa coleção aqui ela tem um problema que na verdade ela não publica tudo que necessariamente envolveu nos anos 70 e começo dos anos 80, tendo em vista que na verdade ela pega aquelas coleções antigas de autores da DC, que inclusive já saiu aqui no Brasil. Lembra daquelas coleções Lendas do Cavaleiro das Trevas, Gene Colan, Don Newton, Marshall Rogers, Neil Adams e assim por diante? Pois é, basicamente a editora pega então essa coleção, coloca ali então uma capa diferente, né, reúne em tomos e assim por diante e lança para o público lá fora. Então por aqui de certa maneira já saiu essa coleção, não na padronização tal qual ali estamos vendo pela editora ECC,
mas ainda assim saiu, e eu lembro que era criticado esse tipo de coleção, na verdade, né? Tendo em vista que você não tinha a publicação das histórias de maneira cronológica, tal qual acontece na saga do Batman, mas sim de uma maneira que envolve então o desenhista. Mas o fato é que quando essa coleção saiu no Brasil, houveram essas críticas de que realmente você não fazia uma publicação um tanto quanto correta, um tanto quanto lógica. Era uma coleção voltada realmente para você prestigiar autores, quadrinistas famosos e assim por diante, e não necessariamente você publicar histórias do Batman de uma maneira que tenha seu sentido lógico. Mas é isso então que a editora ECC vai fazer lá fora, através inclusive de um crowdfunding, que é outra coisa que eu vi que na verdade foi um tanto quanto criticada, né? Eu vi algumas postagens destacando que se você vai fazer um crowdfunding para lançar Batman, quadrinhos do Batman, é melhor você passar o licenciamento para outra editora, conseguir então arcar com os custos. Porque uma editora não custear o básico envolvendo quadrinhos do Batman, aí realmente acaba sendo complicado. Então pode ser que o formato seja muito bonito e a ideia da coleção realmente é bacana, entretanto o conteúdo fica devendo nesse sentido, porque realmente é legal você lançar uma coisa que tenha um começo, meio e fim de uma maneira digna, e não necessariamente você lance histórias picadas. E, de novo, o problema da coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas era que você tinha uma edição que, sei lá, tinha um desenho de Gene Colan. Aí, como você não tinha 3 edições posteriores com desenho de Gene Colan, aí pulava 3 edições e não fazia sentido você ler o encadernado. Porque, de novo, não estamos falando de uma coleção que tem o propósito de publicar histórias do Batman no seu sentido lógico, cronológico. Mas sim, é um trabalho focado em homenagear artistas, quadrinistas do Homem-Morcego, né, que fizeram história com o Batman, né? Então você tá lá para prestigiar o nome e não necessariamente ler histórias do Batman. E convenhamos, eu vou ter que concordar com os colegas de outros países que realmente você tem que fazer um crowdfunding para lançar quadrinho do Batman, o negócio tá feio, né? Aí complica a vida toda. Mas de qualquer maneira, eu achei o propósito da coleção até interessante. Se ela fosse publicada, na verdade, com o intuito de trazer histórias na sua completude envolvendo os anos 70 e anos 80. Aí vem aquele complicador. Será que a galera toda iria comprar em massa os quadrinhos envolvendo esse período? Ou ficaria pulando as histórias aí e indo só no principal, só no grosso da coisa? Porque realmente aí vale muito a pena mais lançar então a coleção voltada só para os títulos dos artistas, né? Do que necessariamente uma coleção completa especificamente. Mas ainda assim, eu gostaria muito de ver em algum momento aqui no Brasil saírem essas histórias ali mais então do período dos anos 70, né? Da Era de Bronze. Nós temos a fase conhecidíssima do Neil Adams, Dennis O'Neil, que já saíram algumas vezes aqui no Brasil, mas ultimamente anda um pouco apagada. Tava pensando aqui, a última vez que saiu essa coleção com as histórias aí clássicas dessa dupla foi na Lenda do Batman. Então já faz um tempinho que a gente tem tramas nesse sentido. Por exemplo, aquelas histórias do Contos do Demônio, do Ra's al Ghul lá, a introdução desse personagem, já faz um tempinho que a gente não vê por aqui, né? É uma história muitíssimo importante. E além do mais, tem Stephen Englehart, Marshall Rogers aí, que é também muito importante, e tem outros artistas que fizeram história nessa época aí, né? Então seria muito bacana se tivesse uma coleção dessa em box. Inclusive não tem problema pra mim essa questão de capa dura, capa cartonada. Vai na capa cartonada mesmo que não tem problema. Se vier na capa dura, ok, seria legal também, ficaria muito bonito, convenhamos. E eu sei que existe essa discussão de capa cartonada versus capa dura. Não sejamos hipócritas que nós gostamos de um quadrinho com luxo, etc. O problema é só a questão do preço. Se todo quadrinho fosse luxuoso, mas tivesse um preço extremamente acessível, olha, ninguém reclamaria da capa dura, da lombada e assim por diante. Eu acho que existe muita hipocrisia também às vezes nas discussões aí nessa questão da lombada, do lombadeiro, né? Porque todo mundo guarda o seu quadrinho bonitinho na estante lá, mostrando a lombada, né? Todo mundo quer gritar lombadeiro, mas no final das contas não olha pro seu próprio coração. Mas de qualquer maneira o lance é a questão do preço, né? Se o quadrinho vier muito caro, aí não dá realmente para ficar lançando coisas caras, luxuosas e tendo pouco acesso. Então esse é o ponto importante. O problema não é o luxo, o problema é o acesso ao luxo. Mas com certeza eu compraria essa coleção se ela fosse um pouco mais completa. Se ela trouxesse histórias que realmente publicasse muito mais coisas do que necessariamente ele ficar pulando tramas e não fazer sentido, né? Então esse detalhe é importante. Só que existe um outro porém nisso tudo, que eu acho que impede na verdade a maioria das editoras de lançarem trabalhos nesse sentido, completo envolvendo os anos 70, no Brasil ou o restante do mundo, que é o fato que talvez nem a própria DC Comics tenha uma coleção que traga tudo envolvendo esse período do universo do morcego. Na saga do Batman, por exemplo, a editora Panini tem se baseado muito nas coleções Batman The Dark Knight Detective e Batman Keep It Crusader, que publicam Batman e ao mesmo tempo Detective Comics
ali do pós-crise. Essa coleção, inclusive, está sendo publicada nos Estados Unidos. Por isso que eu acredito que a Panini está tendo que dar uma enchida de linguiça agora nessas últimas edições, tendo em vista que eles estão contando com a publicação lá fora. Até porque você precisa dos arquivos digitalizados, todos bonitinhos, para você poder lançar esse material aqui, né? Fazer todo o editorial no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Pegar um arquivo em péssima qualidade para lançar por aqui, Deus me livre, não dá, né? Inclusive a galera cai matando. E talvez esse seja um grande problema, na verdade, né? Porque nem a própria DC tem uma coleção ou tem os arquivos bonitinhos, refeitos lá, para poder fazer uma publicação muito mais completa envolvendo essa fase ali da Era de Bronze do Batman. Talvez esse seja o grande empecilho para todo mundo, que impossibilite coleções um pouco maiores, um pouco mais focadas realmente nesse período cronológico e não só nos artistas. Então talvez essa seja a tristeza da coisa. Aí não dá nem para culpar direito as outras editoras, né, espalhadas ao redor do mundo aí que publicam a DC. Se nem a DC tem como trazer uma coleção completinha e tudo mais, quem dirá as outras editoras. Acho que uma das últimas coleções que envolve os anos 70, que saíram nos Estados Unidos, foi os ônibus envolvendo os trabalhos do Neil Adams. Mas, de novo, é um trabalho focado no artista, né? Focado no desenhista, e não necessariamente no Batman dos anos 70. E esse é um grande complicador. Enquanto nós não tivermos a própria DC Comics lançando quadrinhos desse período, aí, uma coleção bonitinha, refazendo os arquivos da época, aí vai demorar. Pode ser que, na verdade, ela esteja seguindo um sentido lógico, cronológico também, tendo em vista que a DC está relançando a Era de Ouro lá fora, em ônibus, está relançando agora também a Era de Prata, quem sabe ela possa chegar realmente, então, na Era de Bronze, propiciando aí para a galera, então, publicar conteúdos, publicar quadrinhos dos anos 70 de maneira cronológica. Aí seria bacana. No mais, então, reforço que eu achei interessante a coleção da ICC, entretanto, eu acho que poderia ser um pouco mais completinha, mas a gente não pode nem julgar a editora, tendo em vista que nem a DC tem essas coleções completas. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou dessa coleção? Compraria ela, não compraria? Faria o financiamento, mais importante do que tudo. Não é só comprar, é financiar a coleção ali junto à editora, né? Crowdfunding tem esse detalhe, é o nosso Catarse aqui, por exemplo. Traga os comentários aqui embaixo, me diga também aqui se você gostaria que histórias dos anos 70 saíssem no Brasil, fossem republicadas. E além de comentar, aproveite e veja outros vídeos do canal, como por exemplo a playlist Bate-Giro, onde eu falo sobre as notícias envolvendo o universo do morcego. Dá uma olhadinha. Deixa aqui o emoji morceguinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.